Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica e hoje nós iremos aqui abordar essa questão que Bolsonaro vem pautando todos os dias, que é de um possível golpe militar. Então aqui eu vou abordar a situação nossa de hoje, a nossa situação pré-golpe de 64, para a gente fazer aí uma análise da situação de 64 e atual e vermos aí se há realmente de fato a possibilidade dele dar esse tal golpe militar, que na verdade Bolsonaro sempre defendeu, né? Bolsonaro ele é da ala militar radical, que sempre esteve presente aí no Exército Brasileiro. Ele é da patota de Silvio Frota, que era ministro e inclusive chegou a chamar um presidente de comunista só porque estava ali abrindo a democracia no Brasil novamente e retirando os militares do poder, porque a conjuntura mundial já não permitia os Estados Unidos, por exemplo, manter o apoio a um regime militar no Brasil. Então os militares tiveram que sair, praticamente foram obrigados a sair do poder. Além de outras conjunturas econômicas que deixaram realmente o Brasil no caos total, né? A miséria explodiu e o enriquecimento do país só serviu a uma elite. Mas essa mesma elite, em sua grande parte, já caiu fora e não apoia nem vai apoiar, porque, volto a repetir, não há conjuntura mundial para que isso ocorra. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ver e agregar essa análise e agregar também conhecimento um pouco da história de 64 e da história atual, para que a gente possa entender o que está acontecendo no Brasil. E o que eu quero que a gente entenda é se existe realmente a possibilidade de um golpe e se é que esse golpe aconteça, se há possibilidade dele ir à frente, ou seja, ele prosperar, perpetuar. Então vamos fazer a primeira análise aí. Em 64, nós tínhamos ainda a Guerra Fria, que foi a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, diante desse contexto aí, ficava difícil para um país até se declarar neutro. Porque ao você se declarar neutro e querer ficar neutro, ou então negociar com os dois, obter vantagem dos dois, como Getúlio obteve, por exemplo, antes, na Segunda Guerra Mundial, negociando com a Alemanha e com os Estados Unidos, até obter vantagens para o Brasil e os Estados Unidos aí aceitar ajudar o Brasil na construção, por exemplo, da siderúrgica. Então, essa possibilidade durante a Guerra Fria não existia, né? Então, atualmente existe isso? Não. Isso só existe na cabeça de Bolsonaro, de muitos de seus seguidores, principalmente esses seguidores mais antigos aí, saudosistas do regime militar, que viveram no Brasil em uma outra época, mas que no final foi uma catástrofe econômica total, né? Entregou o Brasil com a miséria latente, um país miserável, onde o salário mínimo era um dos piores do mundo e onde a desigualdade era a maior de toda a história do nosso país. Então eles entregaram um país completamente desigual e miserável e uma elite rica e abonada. Foi esse o resumo econômico do regime militar. Se um golpe prosperar com Bolsonaro, a situação econômica no Brasil ela tende a piorar mais ainda. Porque não há conjuntura, não existe Guerra Fria, né? E uma situação dessa aí iria fazer com que muitos países fechassem as portas. O Brasil já é visto hoje no mundo como um pária. Olha, se você vê algum presidente de algum país querendo vir, ouvindo ao Brasil, não vem. Nem sequer chamam o Bolsonaro para ir também. Então o Brasil hoje já é um pária no mundo. E se der um golpe militar, vai ser pior ainda, com consequências econômicas pior ainda, e povo mais revoltado ainda. E povo de barriga vazia, meu amigo, não tem regime que sustente e segure. Então, voltando para 64 de novo, nós tínhamos em 64 toda a imprensa principal do Brasil, ela defendeu o golpe. Jornais como Estadão, Folha,
A própria Globo defendeu o golpe. Veja essa capa aí desse jornal do Globo, 64, pós-golpe, aonde ela ainda fez uma capa dessa com um disparate de colocar ressurge a democracia. Isso em pleno golpe militar. Então a própria imprensa, além de apoiar, ainda disfarçava o próprio golpe como se fosse algo democrático. Mas claro que ela aprendeu, né? A Globo ela já pediu desculpa depois de quase 30 anos aí de ter apoiado o regime militar e ela jamais, acredito eu, que irá apoiar novamente um golpe nem de Bolsonaro, nem de qualquer outro militar que queira tomar o poder. Então a própria imprensa, nessa época, apoiou 64. E hoje, Bolsonaro não teria apoio nenhum, até mesmo porque ele não quer, vive das redes sociais, e seria uma batalha dura aí, não só contra a imprensa instituída, como também iria gerar mais problemas ainda em relação ao apoio de algum país civilizado no mundo a um regime desse. E terceiro ponto, que é o principal de todos. O principal ponto é esse. Em 64 e até antes de 64, todo o golpe militar, por questões da Guerra Fria, que eu já falei lá no início, foi financiado e apoiado pelos americanos. Os americanos, eles mandaram dinheiro a rodo, não só para eleger deputados aqui antes do golpe, para facilitar um golpe, como também servia esse dinheiro para comprar generais, como foi aí relatado nesses últimos anos aí. Além disso, o governo americano, ele, além de financiar, mobilizar tropas para vir para o Brasil, ele mandou recado diretamente para Jango. E isso tudo está mais do que comprovado. Que prova, mais do que nunca, que o golpe praticamente foi dado pelos americanos e que os militares brasileiros só seguiram as orientações aí, a ala radical, né, da direita radical que existe até hoje, nós estamos vendo aí dentro das Forças Armadas, só seguir os planos americanos aí. Então, escuta o áudio aí. At the same time, to organize forces before the military to use reduce its power. Now, there's nothing I can do about what Gulag is there, or nothing. Well, let me do it. This is the point of strategy. This. One thing I want to avoid is the possibility of military action. O embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, onde ele é explícito aí, falando da situação do Brasil e do golpe como deram de fato. Então quero que vocês vejam aí, com tudo isso aqui que nós falamos, que existe possibilidade de Bolsonaro dar um golpe. Bolsonaro é um imbecil, um idiota. Vontade ele tem. E não é de agora não, é desde sempre. Então, querer ele quer. 9, 8 de cada 10 eleitores seu também quer. Só que esses 9, 8 são cada vez menores, porque as pesquisas estão mostrando aí que ele derrete cada dia que passa, né? Porque no fundo, o que voga tanto para você ter um apoio ou não é a questão econômica. E o Brasil, nós estamos passando por um momento difícil de desemprego, fome, miséria, aumento e carestia geral de tudo, ou seja, inflação, que está fazendo com que o rico fique mais rico, porque ele ganha mais, vendendo mais caro, mas que o pobre fique cada vez mais pobre, voltando para a miséria, e a classe média fique cada vez mais pobre também. E aí, meu irmão, quando pega no bolso, aí não tem ditador que escape da forca. Isso aí é histórico, isso aí aconteceu no mundo inteiro. No início também do regime militar no Brasil, o Brasil cresceu muito durante ali, principalmente o governo Médici, né? O Brasil teve alta taxa de crescimento,
Certo que foi um crescimento que não beneficiou muito a população, porque não houve aumento de salário. O salário mínimo no Brasil acabou, no final, os militares entregando como um dos piores do mundo, tanto que o Brasil também acabou atingindo o maior ponto de desigualdade social de sua história. Foi ainda durante o regime militar. Mas no início, o Brasil cresceu, gerou muito emprego, e aí a população acaba apoiando. Mas no final os militares também largaram o osso. Não foi só porque os Estados Unidos já tinham abandonado o golpe há muito tempo, não. Foi porque a economia não estava indo para lugar nenhum. E estava tendo muita agitação no país, greves dos sindicatos, paralisações e tudo mais. Então tudo acaba voltando para a questão econômica. Veja que Dilma também saiu e tiraram o PT, foi justamente por problemas econômicos da economia brasileira na época, né? A imprensa na época trabalhou 24 horas por dia e o Congresso, na época por Eduardo Cunha, se lembra que era todo dia asfalta-bomba? Para quê? Para destruir a economia, o povo ir cada dia mais para a rua e acabar tirando como tirou a presidente Dilma. Então, Bolsonaro ele se apega muito aos militares e às armas, mas esquece que a questão econômica é a principal. E essa ele está morto, porque ele está abraçado com Paulo Guedes, um neoliberal radical, tão perigoso e pior do que Bolsonaro. Paulo Guedes, que trabalhou com o ditador chileno lá, Augusto Pinochet, que é considerado o pior regime militar, o que mais matou. E Paulo Guedes era assessor lá também e ajudou a implantar o neoliberalismo lá, e fez com que a população do Chile partisse para mudar tudo, como conseguiram, né? Mudar realmente. Vão fazer novas leis lá e remodelar todo o Estado, porque o Estado neoliberal só favorece a Guedes e a seus amigos do mercado financeiro. E Bolsonaro esquece disso, né? E com isso aí, ele fica fazendo essa jogada toda para esse grupinho e essa patotinha sua de fanático que ainda o segue, que é grande ainda a quantidade, que o Brasil é um país grande. Você ter 10, 15, 20% aí é muita gente, né? Que ainda apoia toda essa loucura aí, esse descaso e toda esse caos aí social e econômico que nós estamos aí aprofundando no Brasil. Mas se ele der o golpe, o que é difícil para mim, eu acredito que não há condições, como eu já falei, históricas, apoios e tudo mais, mas se ele der, é mais difícil ainda manter. É mais difícil ainda ele segurar um povo no caos econômico e social que ele mesmo produziu e produz e intensifica a cada dia com esse discurso e o descaso total com a economia do Brasil. No mais, quem gostou, deixa aquele like aí e vamos ficar atento aí ao que vai acontecer hoje, né, 7 de setembro, e principalmente amanhã, né, no 8 de setembro aí. Acredito que iremos acordar e o país estará normal como estava antes do 7 de setembro. Ou seja, vamos continuar aí nessa luta, nessa briga, nessa disputa aí, que já não é uma disputa ideológica, é uma disputa entre a gente ir para a miséria, a gente, eu digo eu que sou pobre e trabalhador, ir para a miséria ou ter melhores dias, ter esperança de melhores dias com a retirada desse maluco aí que infelizmente elegemos aí para presidente, né? Eu não, mas a maioria. Até a próxima.